Olá, o Pra Discutir de hoje vai falar sobre um projeto de lei que regulamenta a profissão de guia turístico aqui no município de Aracaju. A matéria é de autoria do vereador Américo de Deus e é isso que nós vamos abordar a partir de agora, porque o Pra Discutir já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo a visita do vereador Américo de Deus, que é o autor de um projeto de lei que regulamenta a profissão de guia turístico aqui em Aracaju. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Pra Discutir. Eu que agradeço a oportunidade. Como surgiu a ideia de criar esse projeto para regulamentar a profissão? Olha, na verdade, nós somos consultados, fomos contactados por os profissionais, principalmente o sindicato dos profissionais de guia de turismo, e tem um integrante do próprio sindicato que faz parte também do partido, o Partido Rede e Sustentabilidade. E nós fizemos um momento importante, uma reunião, onde eles socializaram toda essa deficiência do reconhecimento dessa profissão aqui no município de Aracaju. A deficiência no sentido de que a lei seja cumprida. E mostrando a grandeza desse projeto, porque a gente entende que o investimento em turismo é um investimento de forma rentável. O turismo hoje significa a terceira economia do mundo. O turismo é a indústria sem chaminé. O turismo é uma indústria sem chaminé, é um dinheiro limpo, é uma oportunidade, principalmente na escassez hoje de emprego. É um produto que traz empregabilidade, e de divulgação a nível nacional das riquezas, das belezas, nos aspectos culturais de cada país, de cada estado e cada município. Então deve ser encarado com toda a performance, com todo o glamour, porque é um segmento de suma importância, pelo que ele representa, por que ele produz e por toda a lucratividade que quem investe sai ganhando com certeza. A profissão aqui em Aracaju, ela não era regulamentada? Não, mas veja bem, a profissão dos guias de turismo no Brasil tem a Lei 8.623, de 28 de janeiro de 1993. Uma lei federal. Lei federal, que disciplina toda a profissão, mas é o seguinte, que reconhece a profissão, mas aqui, em cada município, ele tem que fazer a sua regulamentação para ter realmente o reconhecimento. Então é importante não só a lei federal, que dá toda a performance, a estrutura, mas tem que ter uma lei local de cada município para você ter essa profissão, ter o andamento necessário, o reconhecimento, podemos dizer assim, né? E na justificativa do texto, o senhor colocou que após a aprovação dessa lei, todas as empresas que trabalham com turismo serão obrigadas a contratar um guia turístico, um guia de turismo. Essa não é a nossa realidade atual? Não é a nossa realidade atual, não. Hoje a profissão de guia de turismo não é reconhecida aqui pelo... Então essas empresas fazem turismo sem um guia de turismo? Exatamente. O serviço ele é precarizado, podemos dizer assim. Precarizado, porque hoje até motorista de táxi se vê como guia de turismo, se apresentam. E as empresas que fornecem pacote de turismo, bem como os hotéis hoje, para questão de economizar, precarizam o nosso serviço e deixa de ter ali naquela profissão um profissional habilitado, capacitado para não só mostrar toda a desenvoltura do nosso estado, do nosso município, mas de estabelecer os pontos turísticos para que os turistas possam ter a ciência de que o estado de Sergipe tem vários pontos estratégicos que ele poderia visitar, vários pontos estratégicos que ele poderia fazer o seu roteiro para inserir na sua programação. E hoje o serviço não, o serviço é precarizado. Algumas pessoas se apresentam com uma Kombi, um motorista de táxi, ou às vezes não tem todo esse aparato, mas com a questão de recursos financeiros, ou uma justificativa para não fazer investimentos. Na nossa observação, isso aqui é um investimento que você faz. Porque é o seguinte, você não pode pegar as nossas belezas naturais, que o turista quando vem aqui para o nosso estado, para o nosso município, ele vem atrás dos nossos pontos turísticos, das nossas belezas naturais. Então você tem que ter profissionais habilitados que cursaram, tiveram 1 ano e 8 meses, até 2 anos cursando, fazendo esse curso, se preparando, se dedicando, e fizeram os seus investimentos. E aí depois que você recebe aí termina o seu curso, você está habilitado,
Quando chega lá, as empresas não querem ter esse custo. E aí precariza, aí quem perde isso aqui não é o Estado, quem perde aqui é o município. Porque se você não presta um bom atendimento ao turista, ele não vem mais para Aracaju. Se não presta um serviço de qualidade, se você não disponibiliza os pontos turísticos onde ele deve visitar, para que ele possa fazer a sua leitura do próprio retorno e indicar o estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, para outros lá fora, você não vai ter um segmento, uma rotatividade satisfatória de acordo com os investimentos. Então é preciso que esses profissionais sejam colocados nesses pontos estratégicos. Por exemplo, quando estiver chegando aqui no estado de Sergipe, em Aracaju, até dois turistas têm que ter a obrigatoriedade de ter um guia de turismo. Concomitantemente, lá, quando chegam lá nos outros estados, também tem essa profissão já é regulamentada, tem todas as suas exigências. E aqui em Aracaju nós não podemos ficar à margem da lei e à margem de serviço precarizado por conta de alguns segmentos do próprio setor de turismo não querem fazer esses investimentos. Então, o senhor acha que está faltando uma profissionalização desse segmento, até porque o turismo é uma área que envolve uma área muito importante e que fomenta a cultura e que aquece a economia. Todos ganham com o turismo, seja o catador de latinha, o vendedor de picolé, o empresário, o motorista de táxi, o Uber. Então, uma série de categorias são beneficiadas através do turismo. Falta essa profissionalização? Olha, o turismo, se bem colocou, o turismo movimenta todo segmento. O turismo, ele movimenta todo segmento e traz a grandeza de trazer também culturas, novas culturas para o nosso estado. Na prospecção, você tem que prospectar e fidelizar esses turistas para que ele possa estabelecer o marketing viral, o marketing on-to-one, o marketing mais conhecido como boca a boca, que é o marketing que você vai lá fora para contar da nossa beleza. Então, veja bem, aqui em Aracaju e no estado de Sergipe, nós estamos ainda engatinhando no processo da prospecção dos turistas. Estamos engatinhando porque nós não estamos dando importância a esse segmento que traz, além de trazer divisas, empregos e renda para o nosso estado. Você até a nossa cultura, a bordadeira, o rapaz da cerâmica, você colocou, o carregador, os motoristas de táxi, do Uber, o vendedor de pipoca, o vendedor de algodão doce, aquele artesanato, os pontos do nosso artesanato. Então, veja bem, a nossa cultura na questão musical também, na nossa literatura. Então, todo esse trabalho tem que ser divulgado. Agora, não tem investimento. Você pode ver aqui em Aracaju, além da questão de você não reconhecer o trabalho dos guias de turismo, os nossos pontos turísticos, eles não são adaptados. Se você vai, tem alguns pontos hoje, se você for agora, está fechados. Não tem estrutura, não tem uma lanchonete por perto, não tem um posto policial para dar segurança aos turistas. Por exemplo, lá no Santo Antônio mesmo, por exemplo, às vezes você vai lá na pracinha lá, não tem um local que você dê suporte aos turistas. Você sai dali, no mercado municipal também, você não tem questão da segurança, as pessoas ali para poder recepcionar. Tanto é verdade, porque é o seguinte, hoje, os turistas hoje eles estão deixando um pouco de vir em Aracaju, pela própria até a divulgação lá fora das nossas belezas naturais. Então, é preciso que os gestores aqui do município de Aracaju, no estado de Sergipe, tenham ciência dessa riqueza, dessa fonte de riqueza que nós não estamos explorando. Quando o momento de escassez hoje, inclusive hoje, da questão da empregabilidade, da empresabilidade e na questão do desemprego hoje, você tem que abraçar esse segmento com força, para você ter o direcionamento, oportunizar para que as pessoas que estejam desempregadas, ele possa ter a sua renda. Até o cidadão que faz ali uma pipoca, o cidadão que bota aqui uma correntinha aqui no braço, e todo esse segmento que foi socializado aqui, todo mundo ganha. E ganha também mais ainda o Estado, pela satisfação, né, divulgação lá fora e impostos que são deixados aqui. Cada vez que você vê no produto, serviço, gera impostos. Então é o seguinte, nós estamos ainda aquém dos investimentos necessários. Então é preciso que o governo do Estado, é preciso que a Prefeitura aqui de Aracaju, mas os demais segmentos do ponto turístico do Estado de Sergipe, as demais cidades, possam se empenhar e observar que esta é uma grande oportunidade de você começar a colocar em prática o processo do turismo.
divulgar, fazer esse processo de divulgação na prospecção. E hoje você não vê esses investimentos. Pelo contrário, você vê alguns segmentos fechados. Aqui, por exemplo, aqui onde nós estamos, aqui mesmo na praça, tá? Essa praça principal aqui ao lado, a praça está toda deteriorada. E foi um dos grandes pontos turísticos aqui, mais visitados, essa praça aqui. Então o processo está aqui debaixo dos nossos pés, em nossas vistas, e nós não enxergamos. Às vezes você enxerga só a questão do imediatismo, mas você tem que buscar, prospectar e verificar as opções, as alternativas, para você direcionar para o seu povo a oportunidade de ele criar os seus produtos e esses produtos serem adquiridos por pessoas lá fora. E veja bem, e são produtos grandiosos que, pela informação, tem nossos produtos na parte de cerâmica, na parte de arquitetura, que já ultrapassou fronteiras. Nós temos hoje na parte musical, grandes talentos que também ultrapassou fronteiras a nível nacional e nível internacional, que também é uma outra fonte de riqueza na nossa sergipanidade. Por exemplo, na nossa cultura também tem uma musicalidade, tem o nosso folclore, tem as nossas tradições, tem os caboclinhos, tem os barcamateiros de Carmópolis, tem o grupo Peneiro Xerém, tem as quadrilhas juninas, né, tem os nossos cantores, nossos forrozeiros, que nós temos uma gama de riquezas que nós não estamos explorando essas riquezas para distribuir riquezas e renda ao nosso povo. E é preciso cada vez mais esse comprometimento como gestor, nenhuma governança, nenhuma sustentabilidade hoje, você não pode deixar de investir no turismo. Porque enquanto outras portas vão fechando, você vai abrindo outras janelas. E o turismo são janelas bem abertas mesmo, que quem investe não se arrepende. Então é preciso cada vez mais a gente sair da retaguarda e partirmos para o ataque, ou seja, fazer os investimentos necessários, fazer novas adaptações nos pontos de turismo, iniciar o processo de divulgação. Sabemos que estamos num momento de escassez de recursos, mas é preciso a criatividade e inovação. Mas desde quando você tem uma preocupação com todo esse segmento, eu tenho certeza que o processo começa a fluir, né? Agora, por exemplo, na questão dessa informação a nível nacional, da nossa taxa de insegurança, a questão aqui da criminalidade no país, aqui no nosso município. Apontou Aracaju como a cidade mais violenta. Mais violenta, quer dizer, isso lá fora, denigra a nossa imagem lá fora e diminui a prospecção dos guias de turismo. Então, os investimentos, além da nossa cultura, das nossas tradições, nós temos que fazer esse investimento em segurança, fazer investimento na educação, e estabelecer esse processo como diretrizes através de um planejamento estratégico, diretrizes com as ações e monitoramento e flexibilização quando for necessário de se fazer. Ok. Nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai acompanhar a reação da população sobre esse projeto. Nós voltamos já. Voltamos com o Pra Discutir, que recebe hoje a visita do vereador Américo de Deus, que é autor de um projeto de lei que regulamenta a profissão de guia turístico em Aracaju. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu a ideia do projeto. O que é que o senhor acha da criação de um projeto de lei que regulamenta a profissão de guia de turismo em Aracaju? Rapaz, deve ser boa, né? Porque o turismo aqui anda meio apagado e regulamentando a profissão, eu acredito que melhora, né? Eu acho que vai valorizar a profissão aqui? Claro, vai valorizar sem dúvida nenhuma. Eu trabalho aqui na Rota Turista. A Rota Turista não tem pessoas que elevam os turistas para cá, que tem turistas que nem sabia que existia essa rua. Que chega lá umas pessoas, mulheres dizer que são guia turísticos, mas só que eu não vejo essas coisas, né? Porque elas não comprovam nada. Só chegar lá, dar uma passadinha rápido e pronto, dali leva para o turista para o hotel que ele está hospedado. As pessoas que vêm de fora, ela conhece Aracaju
como nós merecemos, que é uma cidade tranquila de se viver ainda, né? E as belezas naturais é fundamental. A senhora acha que os profissionais que mostram a cidade, eles precisam ser valorizados? Isso, sim, os profissionais precisam ser valorizados. Na verdade, eu não tenho opinião formada, né? Não conheço o projeto, mas acho que tudo que é para regularizar, acho que vale a pena, sim. Cada vez mais evoluindo as coisas, melhorando a cada dia mais, seja bem-vindo. Vai valorizar o turismo aqui? Vai valorizar, com certeza. Cada coisa que você faz para uma cidade é benefício para a cidade. Então, o guia de turismo vai trazer... O guia é aquele que guia as pessoas que estão chegando de fora, né? Então, vai beneficiar, com certeza, porque às vezes nós não sabemos se deslocar de um local para outro e ali já ajuda em alguma coisa. Américo, a população aceitou bem a ideia do projeto. Olha, não só, eu fiquei muito feliz quando observei pelo perfil das pessoas entrevistadas. Verifiquei que são pessoas assim pessoas simples, mas que tem, já para você verificar, a nossa deficiência é tanto que até as pessoas simples conseguem identificar esse problema e verifica a necessidade de ter da prospecção dos nossos turistas. Você pode ver o nosso estado, o nosso município é banhado por praias, belíssimas praias, coisa que não tem em outros estados. E por que não aproveitar essas riquezas naturais para prospectar? Mas para isso tem que ter um profissional habilitado. Exatamente é esta a questão, essa ferramenta, é esse profissional que cursou, que fez toda uma preparação, que fez grandes investimentos, que estão preparados para dizer o que nós temos, o que nós não temos, qual o ponto principal, como é que vai se dar o processo do acolhimento em cada região, em cada cidade, como é que é o acolhimento, as características daquela região. Por exemplo, se for para Laranjeiras, vai dizer as características da cidade histórica, vai contar um pouco da história do local, porque é exatamente o que o turista quer ouvir. Ele não quer um serviço, se a pessoa chega aqui em Aracaju, aí um motorista de táxi ou outro inabilitado vão lá, às vezes vão e não vão, não são recepcionados, e saem aí à toa, aí sem saber a história completa, tudo mais. Quer dizer, é uma precarização de serviço que atrasa o nosso estado e atrasa o nosso município. E aí por isso é preciso cada vez mais esses investimentos. Como terceira economia de ir limpo, é preciso você olhar com uns olhos aguçados. Eu acho que Aracaju, pela sua potencialidade hoje, se direcionar esses investimentos, uma boa parte da nossa população que estão desempregadas vão ter oportunidade, porque aí você pode direcionar diversos cursos na área de artesanato, em todo esse segmento que os turistas vêm aqui para o nosso estado, e vai dar emprego a todos, ao vendedor de picolé, ao vendedor do cachorro-quente, ganha o vendedor do cachorro-quente, ganha o vendedor de pipoca, vem ganhar o vendedor de cocada, ganha o pessoal, os fornecedores de artesanato, ganha os artistas que vão se apresentar pelo grupo de turismo, ganha a nossa cultura de uma forma geral, ganha acima de tudo a nossa sergipanidade. Então é preciso ter esse novo olhar, esse investimento. Agora esta é uma questão de governança. Falando em governança, como é que o senhor avalia a política de turismo aqui em Aracaju? Existe uma política voltada para o turismo? Não existe, infelizmente. Existe aqui me engano que eu gosto, né? Tem uma secretaria ali e tudo mais, aí tem um pouco de investimento, mas está aquém das potencialidades que a cidade tem. A pessoa dá ali uma pincelada, é um trabalho genérico. E nós precisamos de trabalho profissional. Quando você vai fazer um trabalho profissional, você tem que ter investimentos. Primeira coisa, você tem que investir. Porque a pessoa hoje diz assim, porque se eu for fazer uma divulgação, se eu for fazer uma estrutura em um ponto de turismo, é gasto. Mas não é gasto. Tem que ter os gastos e tem os investimentos. Porque você está investindo no seu estado. Você está investindo na satisfação das pessoas que vão visitar aquele local. Portanto, ele tem que estar ali com todo um processo acolhedor, com a estrutura necessária. E alguns, infelizmente, alguns governantes, alguns gestores enxergam como um gasto. Como investimento. São investimentos, porque na frente é a dança de índio. É um passo atrás e dois na frente. Um investimento você gastou, mas lá na frente você vai adquirir aquilo ali com satisfação, com emprego para o seu povo e com os recursos impostos
que os turismos aqui proporcionam os impostos. Então é o seguinte, é um processo de um passo atrás e dois na frente, que é a dança de índio. Mas tem gestores que não enxergam isso. E não enxerga só na ponta da tabela, mas não enxerga na ponta, enxerga na questão do custo. Mas se enxergasse com uma visão sistêmica, poderia ter um segmento melhor. E é preciso cada vez mais ter. A questão da governança é quando você coloca as pessoas certas para assumir as funções estratégicas. Por exemplo, né, para a Secretaria de Turismo, uma pessoa que conhecedora desse mercado, conhecedora das nossas potencialidades, pessoa formada, que tenha todo o conhecimento dessa estrutura, dessas belezas naturais que nós temos, desses pontos, para ele ali confeccionar ou realizar um planejamento estratégico que para no final, lá na base do final, seja a prospecção. Agora, primeiro tem que se ver toda a nossa estrutura, tem que ser reformulada, tem que ter todo o setor de acolhimento, todo o papel necessário, colocar o processo de divulgação, porque não se faz uma omelete sem quebrar os ovos, você tem que investir esse investimento, para exatamente você estar apto, preparado, qualificado para fazer esse processo de você prospectar. E a questão maior é fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. Quando você fideliza o cliente, você fidelizou e ele vai estabelecer esses marketing que eu coloquei aqui. É o marketing on-to-one, o marketing viral e o famoso marketing boca a boca, que é lá fora, ele vai socializando e as pessoas cada vez mais vão criando um interesse de visitar o nosso estado, de visitar o nosso município, de trazer suas riquezas e renda. E como é que os colegas de parlamento receberam a ideia desse projeto? Olha, aprovaram, né? Receberam com bons olhos, como socializamos. A grandeza do projeto é que não é um projeto pessoal do vereador Américo de Deus. Esse é um projeto para o povo de Aracaju. E foi como nós socializamos. Vocês aprovem esse projeto, que eu tenho certeza que vai trazer ganhos para a nossa comunidade, para as comunidades, ganhos para o nosso município, ganhos para o nosso estado. E aqui ninguém está pedindo favor, nós estamos fazendo aqui uma obrigação nossa de elencar as demandas do nosso estado, as demandas do nosso município, as demandas do nosso povo e colocar através de projetos de lei, de moções, de indicações, de proposituras que tenham a sua viabilidade necessária para o nosso engrandecimento no estado. Uma função que a gente fica feliz que quando o nosso estado está sendo bem cotado para vir aqui a Aracaju, ganha-se todo. Ganha o nosso povo, ganha o município, ganha o gestor, e ganha a população de forma geral. Então é importante, com essa visão, nós colocamos o projeto, socializamos a informação para os demais vereadores e eles aprovaram o projeto, que já foi sancionado pelo prefeito. Agora nós vamos fazer um trabalho de divulgação, de forma que comece já o processo de fazer e desenvolver esse trabalho juntamente com os segmentos, para nós não ficar com mais um projeto, e sim um projeto que tenha uma ação. Saia do papel e comece a ganhar corpo e comece a entender. E aqui eu faço também aqui um apelo aos proprietários de hotéis, de empresas de turismo, todos vocês. Aqui não crie obstáculos para o crescimento do estado de Sergipe. Não crie obstáculos para o crescimento de Aracaju. Não crie obstáculo para o turismo. Não crie obstáculo para os guias de turismo. Porque esse profissional é que vai trazer clientes para o seu estabelecimento. Esse profissional que vai trazer riquezas e renda para o nosso município. Esse profissional que vai trazer um dinheiro limpo para engrandecer a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas raízes, a nossa gipanidade. Portanto, se insira nesse projeto e cada vez mais também se some a esse projeto, assim, reconhecendo o guia de turismo como um fomentador da nossa cultura, das nossas tradições, das nossas raízes. Okay. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Pra Discutir, que recebe hoje a visita do vereador Américo de Deus, que é o autor de um projeto de lei que regulamenta a profissão de guia turístico aqui em Aracaju. Vereador, no texto o senhor colocou que uma das vantagens de ter esse projeto aprovado
é que as empresas que trabalham com turismo serão obrigadas a contratar o guia turístico. No caso, dependendo da quantidade, pelo menos dois, se eu não me engano, a partir de duas a partir pessoas, de dois turistas, já tem que ter um guia de turismo, isso. Importante que, além de fortalecer a profissão, fortalece também o turismo. É este o grande plus do nosso projeto. A nossa grandeza hoje você está aqui o seu segmento empresarial está aqui no estado de Sergipe e você tem a grandeza não só de você se beneficiar em termos da lucratividade, mas também de reconhecer que o processo ele é ganha-ganha. Quanto mais segmentos vierem aqui para o nosso estado, quanto mais hotéis vierem para o nosso estado, de acordo... Porque assim, quando aumenta a demanda, o que acontece? Aumentou a demanda de turistas aqui no nosso estado. Aí vamos ter mais hotéis, vamos ter mais pousadas, vamos ter mais restaurantes, vamos ter mais bares, vamos ter mais pessoas empregadas, vamos ter mais impostos aqui para o nosso estado, vai ter mais taxistas trabalhando. Então é uma função, um efeito gigantesco e grandioso que a pessoa tem que ter essa visão. Porque às vezes é o seguinte, a pessoa pensa só no seu ganho pessoal. Só quero ganhar. Mas tem que verificar que esse segmento, quanto mais cresce, mais ele vai oportunizar. Você tem um hotel só, uma pousada, você cria mais uma filial, vai abrindo tudo mais e vai ganhando. Mas você tem que preocupar também que esse segmento continue ganhando. É um processo que continua ganhando. Tem gente que diz o seguinte, que time que se ganha não se mexe. Aí é o grande engano. Time que se ganha se mexe. Todo time que ganha se mexe. Se o time está ganhando, o cara contrata mais depois, contrata mais um zagueiro, depois contrata mais um atacante, depois contrata mais um meio de campo, para quê? Para fortalecer, para ele continuar ganhando. Então o time que se ganha se mexe sim, mas se mexe para melhorar. Mas a grandeza é o seguinte, é você ganhar e reconhecer que está ganhando no estado de Sergipe. Está ganhando na cidade de Aracaju. Então é preciso também reconhecer que tem que ter esses profissionais habilitados, para cada vez mais ganhar cada vez mais. E o processo é esse, como eu socializei, o processo ganha-ganha. Então, mas tem pessoas que ficam com aquele pensamento só eu. E tem que ser nós, o estado de Sergipe. E o reconhecimento de um profissional habilitado, ele vai passar todas as informações necessárias para que o turista aqui saia daqui satisfeito, proporcionar satisfação. É a diferença de eficiência e eficácia. Para o trabalho eficiente, buscando a eficácia. E a eficácia é a prospecção e a fidelização, ou seja, a fidelização que significa o retorno desse turista em outro período, mas acima de tudo que ele socialize para o público externo, lá fora, tudo o que ele viu aqui, como ele foi recebido. E hoje o atendimento 80%, 70% é o atendimento. O atendimento que você sabe muito bem que você for em qualquer local, que você for bem atendido, for bem recepcionado, tem pessoas aptas ali, alegre, tranquila, passando as informações, é claro que você se sente mais à vontade. Então é preciso esse investimento. Aracaju precisa desse investimento, o estado de Sergipe precisa desse investimento, o nosso povo precisa desse investimento e precisa desse reconhecimento. Então é importante que os proprietários hoje, de todo o segmento de turismo, abracem esse projeto e abracem o guia de turismo como esse grande diferencial, esse plus, esse diferencial competitivo num mercado fortemente concorrencial, que deve ser alicerçado e reconhecido para exatamente ele fazer todo esse trabalho de sergipanidade, porque quando eu digo falar assim de sergipanidade, é não só na cultura, mas até nos nossos gestos, as nossas ações, nós tem a sergipanidade, quando você bate no peito do orgulho de falar em Sergipe. Uhum. E eu me sinto assim, um sergipano que tem orgulho do nosso estado, tem orgulho do nosso município. E com essa sergipanidade aqui, a gente quer o quê? Que tudo aqui aconteça e que nosso estado, cada vez mais lá fora, seja vendido como um produto viável, um produto de satisfação. É essa a nossa obrigação. E como é que tem sido o investimento por parte da Prefeitura no turismo? O senhor acha que precisa melhorar? Há investimento? Qual a avaliação que o senhor faz? A Prefeitura precisa, como diz no livro A Arte da Guerra, sair da retaguarda e partir para o ataque. Nós estamos ainda com o freio de mão puxado mesmo ali, meio seguro, viu? Numa ladeira para poder a pessoa não descer. Então vai ser preciso priorizar. Veja bem, o prefeito Edivaldo Nogueira está no primeiro ano do mandato.
Eu entendo que conforme socializamos, o município foi colocado aqui com um déficit financeiro gigantesco, né? Tem dificuldade de toda a estrutura, o pagamento de fornecedores, salários atrasados, uma coisa qualquer. Eu acho que é o seguinte, que o primeiro ano é ano de se arrumar. O primeiro ano é um ano de você tem que ali estabelecer prioridade, algumas prioridades que é salários, alguma questão da infraestrutura, educação, saúde. Tem que também aqui reconhecer que tem para poder a máquina funcionar, tem um servidor, também tem que ser valorizado e dar benefícios, reconhecer que existe uma inflação que avilta o seu poder de compra. Agora, o primeiro ano eu sempre coloco assim, um momento de estruturação, de reestruturar. Mas agora é o momento também de você já começar a planejar. No planejamento. A partir de 2018 não tem desculpa nenhuma. Então você já teve um ano suficiente para estruturar. E é preciso que o setor e a Secretaria de Turismo do município, nosso município aqui, a Funcaju, que tem o secretário lá, Silvio Santos, e outra secretaria que possa fornecer o suporte necessário, é preciso que crie um planejamento estratégico e diga como é que você vai prospectar, como é que você vai fazer esse investimento, como é que você vai valorizar o turismo. Porque é o seguinte, esse é um segmento para você fazer o investimento. O momento de se investir. O nosso povo está desempregado. E a parte do turismo, ele movimenta a economia mais assim. Tu pode ver a periferia, que são mais o fornecedor dessas mão de obra. Uma mão de obra que está ociosa. Então é preciso cada vez mais você buscar inserir essa mão de obra. Então, hoje com o Brasil com 14 milhões de desempregados, o estado de Sergipe aqui nós temos aqui na periferia a mão de obra hoje, uma boa parte lá a situação de procura no mercado de gestão de recursos humanos. Então é preciso você viabilizar, disponibilizar esse segmento para você prospectar e dar oportunidade de emprego a essas pessoas. Porque é obrigação do gestor buscar a empregabilidade. Ou seja, buscar serviço para essas pessoas. Porque se a gente não criar essa oportunidade, a gente vai receber marginalidade. Porque as pessoas né, depois que não se vê com alternativa, vão ficar adoentadas. E tem a questão da marginalidade que vai tomar conta. Então é preciso cada vez mais você ter essas oportunidades, criar oportunidades. Porque o cidadão às vezes se forma, me formei. E agora? Eu estou com o meu canudo, fiz uma bela de uma festa e daqui a pouco eu estou desempregado. Então é uma obrigação dos gestores criar essas alternativas. E o turismo é um investimento seguro. Um investimento que tem uma grande rentabilidade. Então é preciso olhar com os olhos aguçados. Quando eu digo aguçado, aquele olho de usura mesmo para o turismo. Quando nós olharmos, tivermos esse olhar, vamos mudar as questões. Agora, quando nós colocarmos também, como eu coloquei, é uma questão de governança. Coloque as pessoas certas nas funções estratégicas. Porque se assim não fizer, vai ficar sempre aquele discurso e aquela cantilena. É a crise, é a crise, é a crise, e ficamos sempre na retaguarda. Mas a crise também é um momento de você aproveitar as oportunidades para você inovar e ousar. É preciso fazer isso. Agora, só vai fazer isso quando tiver pessoas comprometidas com a sociedade, com a comunidade, com o nosso povo, com o povo de Aracaju, com o povo do nosso estado. Falando em inovar, vereador, quais outras matérias quais outros projetos o senhor tem, já deu entrada ou ainda pretende apresentar aqui na Câmara em benefício da sociedade aracajuana? É perfeito. Eu agora, hoje, nós já tive aprovação, na segunda aprovação hoje, de um projeto, que é a criação do Banco Municipal de Medicamentos Doados. Socializei hoje, inclusive fui na discussão, para mostrar a grandeza do projeto. O que acontece é o seguinte hoje é um sofrimento hoje, você faz a parte da parte de saúde, do cidadão lá da periferia, aquele que não tem um plano de saúde, só para você marcar uma consulta já é uma romaria. Isso. Depois da romaria da consulta, você vai para o exame médico. Aí é 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí quando você consegue fazer o exame médico, com o médico que atendeu você, ele dá para você uma receita. E aí você vai se deparar com uma questão importante. Estou agora com a receita. Já diagnosticou minha doença. E agora, cadê o dinheiro para comprar remédio? Aí o que acontece? Outro processo. Aí o que acontece? Aí uma boa parte vem aqui para a Câmara de Vereadores, me ligar, outros vão para a Assembleia, outros vai atrás de um vizinho, outros saem pedindo por aí e a doença continua. Então esse nosso projeto, ele tem uma grandeza que ele é o seguinte, que ele pega
O cidadão hoje, às vezes na sua casa, enquanto você está com uma receita, numa situação de procura, lá na sua residência, às vezes, por exemplo, na minha residência, eu tenho lá um remédio sobrando, que é aquele remédio que aquele cidadão não está procurando. Por exemplo, o remédio que o médico passou, por exemplo, era para tomar por 10 dias, mas na caixa vem 15 ou 20? Isso. Você, por exemplo, o médico receitou 3 caixas de comprimidos. Você utilizou uma caixa ou 2 caixas, ficou bom. Ali sobrou uma caixa. O médico passa 24 comprimidos. Você utilizou 10, 12, melhorou. O que você faz? Fica lá na caixa. E vai enchendo, vai ter uma caixa lá. Os remédios vencendo. Você não pode descartar esse medicamento no lixo normal, tá vencendo. E em contrapartida, tem um cidadão, um irmão seu, sofrendo com a receita, com aquele remédio lá, querendo aquele remédio. Então, no nosso projeto é o seguinte, quem tiver esses remédios, ele faça doação ao órgão municipal da prefeitura, vai direcionar uma gestão. Lá um profissional capacitado vai receber esse medicamento, vai elencar por prazo de validade. Aí você, quando tiver a receita, você vai em um local desse, já destinado, socializado, e vai verificar se aquele remédio está lá à disposição. Também as farmácias que tiverem algum lote para vencer, 2 meses ou 1 mês para vencer, ela pode fazer também essa doação lá no setor médico, lá no município, e aquele remédio sendo disponibilizado para as pessoas que estão procurando. Quer dizer, você tem uma situação de procura e uma situação de oferta. E você vai amenizar, eu tenho certeza, o sofrimento de várias pessoas. Nós temos também a propositura da criação de restaurante popular com o nome Irmã Dulce dos Pobres. Verificamos hoje que nós temos o restaurante popular Padre Pedro, que a comida é R$1, lá no centro de Aracaju. Mas verificamos que nas comunidades, existe hoje as pessoas desempregadas, tem muita gente passando fome. Mas não pode utilizar esse restaurante, vou falar Padre Pedro, porque ele é à distância, no centro de Aracaju. E se ele for deslocar, ele vai pagar R$7 e de volta, passagem, mais 8. Então vai ficar inviável para ele. Então qual é o nosso projeto? É que o município possa construir restaurantes populares nas comunidades, ou seja, no bairro Santa Maria, um restaurante popular Irmã Dulce do Pobre. No bairro Coqueiral, um restaurante popular Irmã Dulce do Pobre. No bairro Santos Dumont, um restaurante popular Irmã Dulce do Pobre. No bairro Coroa do Meio, da mesma forma. Por quê? Porque o restaurante, se aproximando da comunidade, você pode conseguir R$1 com o vizinho, pode conseguir R$1 com alguma pessoa, você vai lá e mata sua fome. E você traz o restaurante para próximo das pessoas, e as pessoas ali poderão matar sua fome hoje, porque fome é uma questão de extrema necessidade. Verdade. E fome gera violência. Você pode ver a pessoa com fome, como é que fica. Triste e violentado até nos seus direitos. Então, ter esse projeto, nós temos o nosso propósito também, a construção de um novo cemitério, para que, tendo em vista que o cemitério São João Batista hoje não traz dignidade para as pessoas que estão ali, que levam seus entes queridos para serem enterrados. Esse projeto também é uma da nossa propositura. Tem um projeto que dispõe sobre a reciclagem do lixo sólido, papel, papelão, metais, que sejam colocados através desse serviço feito com as cooperativas e associações, dando emprego à população mais carente, dando emprego a essas cooperativas, dando emprego ao pessoal de baixa renda, diminuindo o aporte de recursos por parte do executivo, porque quando você não paga por a questão para a empresa recolher o lixo sólido, automaticamente o aporte de recursos mensal para as empresas, coletoras de lixo, vai ser menor. Enquanto isso, você está dando cidadania, protegendo nossos mananciais, protegendo nosso aterro sanitário e o produto sendo reutilizável. Ele vai ser reutilizável. Tem esse projeto que nós estamos ainda esperando o processo de votação. E tem outras proposituras. Nós estamos hoje com 869 proposituras tramitando na Câmara de Vereadores de Aracaju. Bom, são projetos interessantes e a gente vai marcar uma nova data para a gente conversar, que são realmente de interesse da população aracajuana. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e tenho uma questão que eu quero para fazer o fechamento, que gosto geralmente de dizer. Eu sou representante do povo de Aracaju e nunca vou me furtar disso, em saber quem eu sou, de onde eu vim e quem eu represento. E eu represento o povo de Aracaju, funcionário do povo de Aracaju. O Prático TV fica por aqui, lembrando que você pode assistir a nossa programação através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para iOS ou Android, ou no site cmaju.se.gov.br. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!